sou Baixo Ribeiro, tenho 57 anos. Há 20 anos, junto com a minha mulher, Mariana Martins, artista plástica, fundamos a Choque Cultural, que é um projeto de pesquisa, né? Ele tem esse lado que foi mais visível, que é o lado galeria de arte, né? Dentro do mercado de arte, bem sucedido, então a gente acabou ficando muito conhecido por isso, mas nosso trabalho tem muito mais intensidade na pesquisa, né? São vários campos de pesquisa que a gente atua, né? Desde a educação, né? A gente tem, inclusive, um instituto, que também já tem quase 20 anos, o Instituto Choque Cultural mesmo, dedicado a programas educativos, né? A gente faz projetos com escolas, com universidades, projetos internacionais, sempre, obviamente, sempre com o eixo da arte tomando conta de tudo, né? Mas a gente também tem uma participação muito grande na arte urbana, né? Arte urbana expandida, né? Não só no grafite, mas participando, por exemplo, de formulação de políticas públicas para arte urbana em cidades, formulando programas de educação relativa à arte pública, né? Quer dizer, a arte que toma conta das cidades, que discute o espaço público. E a gente tem uma pesquisa muito importante para nós, que é a pesquisa sobre o espaço da arte, né? A arte, ela, com os anos, ela foi muito categorizada e muito fechada em espaços estanques, como se você tivesse que mostrar fotografia só em museu de fotografia, ou que você tivesse que mostrar arte contemporânea só em lugares como galerias ou algumas exposições em museus. Enfim, a gente, com o passar do tempo, a sociedade foi fechando, foi cercando os espaços da arte, deixando a arte engavetada em certos espaços. E a nossa pesquisa, a pesquisa minha, da Mariana, de todos os artistas que trabalham com a gente, quase como um coletivo, está em descobrir como que a gente fura esse cerco, né? Como que a gente encontra novos espaços para a arte, como que a gente encontra novos relacionamentos para as disciplinas artísticas, né? Eu não consigo falar, por exemplo, de fotografia sem pensar em vídeo, sem pensar em arte urbana, sem pensar em hibridações e misturas que podem existir, né? Então, para mim, a arte ela é sempre um elemento que está se misturando com a vida real, se misturando com a vida institucional, se misturando com a vida comercial, né? Ela não está parada, ela não é uma coisa que eu consigo colocar numa gaveta, categorizar e ficar tranquilo, né? Eu acho que ela expande, inclusive ela é um recurso muito importante para a gente expandir nosso próprio meio de atuação na sociedade, né? A arte ajuda a ensinar, né? Ajuda a escola a fazer seus programas funcionarem melhor, ajuda a saúde funcionar, saúde mental do povo funcionar. Quer dizer, a arte ela é muito mais do que aquilo que a gente acabou colocando, ela está num lugar muito maior do que naqueles lugares onde a gente coloca. E um festival como o Hercule Florence, eu acho que ele tem muito dessa especulação, sabe, dessa pesquisa também, por isso que há uma conexão muito legal, porque vai para a cidade, porque não fica restrito em certos espaços convencionais, sabe, procura dialogar de maneiras diferentes e buscar novos públicos, inclusive, porque o problema de você trancar a arte nos museus, trancar a arte nas galerias, é que você perde o poder de diálogo com o público, você perde o alcance, né? Então, você que é um fotógrafo, você que é um artista, você acaba tendo reduzido a sua capacidade de chegar nas pessoas, porque os meios que te proporcionariam esse encontro com o seu público, eles são incapazes de fazer isso, né? Eles estão fechados em algumas, eles são muito restritos, né? Então, eu acho que eventos do tipo do festival que temporariamente, mas constantemente, frequentemente,
chama grupos de produção artística e chama um público que quer participar, quer ver, quer fazer parte dessa pesquisa artística para um mesmo campo, às vezes através de uma temática, às vezes através de uma chamada, é muito importante, porque ele quebra um pouco esse ciclo dos espaços da arte. Então, só para me apresentar, esse é o meu é o eixo do meu trabalho com arte, né? Agora, a arte, para ser feita, para ser produzida, ela precisa ser financiada, né? Você precisa investir, você precisa ter quem invista naquela tua produção, quem invista na promoção da sua produção e quem, de alguma maneira, invista na difusão da sua produção, né? E, para fazer isso, a gente tem hoje poucos também ambientes saudáveis, né? A gente tem o mercado, que é um ambiente tradicional, no qual a fotografia sempre se ressentiu muito, porque ela recebe menos investimento do que a pintura, por exemplo, né? Que é um bem mais facilmente transformável em patrimônio, né? Você pode revender, né? A fotografia ela tem ela sofre um pouco sobre a questão da tiragem, né? Da certificação. Então é um ponto que sempre trouxe mais problemas para quem lida com essa tecnologia, com essa mídia, e faz com que existam menos pessoas interessadas no investimento direto, ou seja, o colecionador. Tem menos colecionadores interessados e o valor também não é um valor que se compara, por exemplo, com o valor da pintura. Isso falando de um jeito, obviamente, muito genérico, porque hoje em dia esses lugares, esses valores, eles já estão muito, muito misturados, mas existe, de fato, vamos dizer assim, um handicap aí para a fotografia no caso do investimento de colecionismo, né? E a fotografia também, os fotógrafos, eles sempre tiveram muito mais campo, por exemplo, na publicidade, enfim, campos alternativos para financiamento do seu ateliê, né? Do funcionamento da sua produção. Mas, é claro, quanto mais autoral a produção, quanto mais artística a produção fotográfica, mais dependente ela é do mercado de arte, né? E o mercado de arte, de fato, ele não tem tido, por exemplo, no Brasil, uma resposta à altura da qualidade, né? E da quantidade de talentos que a gente tem. Então, a gente tem um mercado muito restrito, né? Eu falo por estar dentro dele. A gente tem um mercado muito restrito e quando você começa a ver números, você vê que tem pouca gente entrando, né? É um mercado que ele é restrito tanto no volume de investimento que se faz nele, quanto na sua acessibilidade. Você não é um mercado que você acessa facilmente, né? Mas são só más notícias? Não. Eu acho que a internet ela mudou muito, né? Essa relação entre quem produz e quem usufrui arte, né? Ela não mudou muito ainda a relação do investidor da arte, de quem investe na arte, mas ela já mudou muito a relação do artista com o seu público. Então, através das redes sociais, você consegue difundir, e muitos artistas fazem isso de um jeito incrivelmente bem-sucedido, difundir seu trabalho, né? O que não quer dizer que ele consiga fazer negócio com isso. Então, aí existe um certo gap, um certo fosso que precisa ser ultrapassado. E existem várias startups, vários novos empreendimentos que estão voltados para essa questão, né? De como empoderar o artista sem que ele precise passar pelo tradicional funil das galerias, né? Quer dizer, como criar um novo mercado a partir das redes sociais, né, a partir desse ambiente virtual, onde os artistas falem direto com o seu público e negociem, consigam monetizar essa produção. O que eu acho que falta hoje em dia são agentes que saibam lidar bem com isso, né?
que saibam intermediar bem essa questão, que saibam ajudar, por exemplo, o artista a formatar seu preço, a formatar a sua apresentação de venda na internet, que facilitem essa chegada desse novo colecionador para a compra, né, para efetivar um investimento nessa obra. Então, está faltando esse meio de campo. Esse meio de campo no ambiente virtual não existe ainda. Né? O que está acontecendo, o que está surgindo muito, vocês devem estar acompanhando, quem não está e é artista precisa acompanhar, são os marketplaces, né? Os lugares que são novos lugares para artistas independentes, que está funcionando muito bem, que por exemplo, plataformas internacionais como o Artsy, o próprio Saart Gallery, ou plataformas nacionais como a Bomblo, a ArtSoul, que estão atentas a isso, que estão atentas a esse contingente grande de artistas que tem produção de qualidade, mas não consegue apresentar isso e vender para um público. Então, esses mercados, esses marketplaces já estão começando a fazer esse papel. E uma das coisas que eu tenho aconselhado, né, alguns desses empreendedores, desses marketplaces, é que criem também ambientes mais educativos, para que as pessoas comecem a entender melhor como fazer para aproveitar, né, para ter mais eficiência no aproveitamento dessas plataformas, né? Porque as plataformas, elas investem nas operações de venda, elas facilitam, enfim, elas estão ali lidando com essa questão mais operacional da venda, né? E da apresentação do artista. Mas eu acho que poderia melhorar muito isso, né? Inclusive para alcançar um público maior. Bom, esse é um assunto que fica por aqui, né? Depois, quem quiser aprofundar um pouco mais, quiser conversar um pouco mais comigo, também vai me avisando, talvez aqui no chat mesmo, ou depois por e-mail, que a gente pode aprofundar um pouco mais na quarta-feira. Mas é um assunto que pode interessar a vocês, né? Como, na verdade, como conseguir financiar a própria produção artística. Agora, indo mais para a questão, tema da oficina, né, dessa minha palestra, a fotografia urbana. Bom, a arte urbana, ela nasceu junto com a fotografia. Quer dizer, o primeiro ato de fazer um grafite ou de fazer uma performance, né? Estou voltando ainda lá para os anos 60, de fazer uma performance na rua, ela sempre teve muito a ver com a questão da documentação, do registro, né? Então, uma arte efêmera, uma arte que é colocada no espaço público, uma arte que é colocada no lugar onde acontece o imponderável, aquilo que você não espera, tem naturalmente a ver com o registro, né? O registro é parte integrante disso. E a foto, sem dúvida nenhuma, é um elemento fundamental dentro desse registro, né? Então, quando vocês veem, por exemplo, 3nós3, né? Muito do que foi produzido está coletado, está registrado em fotografia. Lógico, tem os textos, tem todo um aparato de registro, mas a fotografia é fundamental. Mas o fato é que isso foi ficando cada vez mais forte, a ponto de vários artistas acabarem fazendo a produção urbana já pensando na imagem que aquilo geraria para as redes sociais. Então, quando a gente criou a Choque, por exemplo, foi em 2003, ainda era o Fotolog, a rede social mais ligada à fotografia, né? Assim, todos os artistas urbanos e artistas da tatuagem, enfim, todos os artistas dos quadrinhos, os artistas de arte, né, contemporânea, que não estavam dentro do circuito tradicional, convencional da arte contemporânea,
já usavam o Fotolog como meio de divulgação do próprio portfólio. E foi através desses portfólios do Fotolog que a gente encontrou assim os artistas com que a gente lidou primeiro ali na Choque, né? Que a gente chamou para começar essa pesquisa que a gente desenvolve até hoje. Então esse ambiente, essa ligação da produção urbana com a fotografia, ela se intensificou e ela praticamente virou uma coisa só. Então, hoje, quando a gente fala de um artista urbano, muitas vezes a gente nunca viu um trabalho presencialmente dele, nunca esteve na rua olhando para um mural, mas a gente conhece o portfólio desse artista, conhece toda a estética, conhece todo o discurso, compreende a biografia através das fotografias, né? Então, eu acho que tem essa ligação da arte urbana com a fotografia, ela é muito mais do que uma consequência, ela é uma coisa, é imbricada, uma união muito forte, muito firme, né? E eu falo fotografia, falo vídeo também, porque hoje os artistas eles estão muito entusiasmados, né, os artistas urbanos, com as possibilidades das da facilitação que houve para certas tecnologias de filmagem, né? O time-lapse, por exemplo, está sendo muito usado, as filmagens com drones, né? A tecnologia ela barateou muito e tende a baratear mais ainda e popularizar. Então, com mais acesso, você tem muito mais experiências. Eu tenho visto realmente muitas experiências nisso. Eu vou mostrar só eu vou mostrar um pequeno portfólio de um artista chamado Tech, para ilustrar um pouco a nossa conversa. Isso se eu conseguir compartilhar aqui minha tela adequadamente. E se não, eu volto e a gente continua conversando. Espera aí. Baixo, se você precisar de ajuda, a gente tem aqui o Fernando e o Marcel, que são da equipe. Já foi. Já conseguiu. Ótimo. Espera aí, gente, que agora tem muita coisa aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. O Tech é um artista argentino que veio para o Brasil há uns 15 anos. Há uns 15 anos eu trabalho com ele. E ele, quando chegou na Choque em 2005, 2006, ele me trouxe um caderninho, um portfóliozinho, né, impresso em gráfica rápida, com umas 50 páginas. E nesse caderninho ele tinha fotos de trabalhos que ele fez em Buenos Aires, que tinha feito em Buenos Aires, nos lugares que alagavam lá em Buenos Aires. E essas fotos eram de peixes, de figuras parecidas com figuras de peixes feitas no asfalto, e conforme a enchente vinha, esses peixes ficavam flutuando, né? Então, foi um trabalho que eu sempre achei muito interessante, né? Obviamente, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da originalidade, da relação de surpresa que causa, né, na cidade uma intervenção desse gênero. E ele começou a fazer isso aqui em São Paulo. Ele começou a fazer isso aqui, principalmente em ladeiras fortes, né? Nas ladeiras ali perto da PUC, né? Essa ladeira aqui onde tem esse trabalho a ladeira da João Moura, onde ficava a Choque, e que as pessoas podiam ver, né, presencialmente,
de muito longe, né? Então, você vê numa ladeira, depois tem a subida, então você vê a 100, 200 metros, você já vê a figura, porque ela está desenhada numa superfície que é oblíqua, né? Então, você vê de longe por causa disso. E assim ele foi fazendo uma série de trabalhos pintados, ele chama de grafite no asfalto, trabalhos pintados no chão, desde que você tivesse um lugar de onde ver esse trabalho, né? Senão ele ficaria um trabalho sem nenhum impacto local, que não era a intenção dele. Então, aqui, por exemplo, você via, não é de onde foi tirada essa foto, mas esse trabalho você via daquele belvedere do MASP, esse trabalho aqui é na Caiubi, né, aqui perto da PUC, é uma ladeira que ela é muito forte, muito acentuada, ela chega na Sumaré, então você vê da continuação da própria rua, da Caiubi, você vê essa imagem lá do outro lado, né? É uma imagem muito forte. Essa daqui são pinturas feitas em ladeiras em Americanópolis, lugar perto de Diadema, lugar também cheio de ladeiras bem íngremes. Então ele faz ali numa ladeira e vê lá da outra ladeira, né? E sempre tirando as fotos. Nesse momento, eu vou lembrar de uma conversa que eu tive com um artista quando ele estava fazendo essas pipas, né? E vou contar a conversa que eu tive aqui, que aí vocês notam essa relação que eu queria contar. Então, quando eu estava pintando essa pipa e fotografando, as fotografias me interessavam muito. Primeiro, eu nunca fui para Americanópolis, eu acabei não indo para esse lugar ver esse trabalho dele. Os trabalhos aqui de Pinheiros, para mim, eram mais fáceis, e é um prazer, eu fui ver todos, mas esse daí não. Mas me encantaram as fotos, eu achei as fotos muito importantes, muito boas, elas são fotos de registro, mas elas são fotos artísticas. Eu, de certa maneira, provocando o artista, eu falei, mas, assim, a foto, essa sua foto do Projeto Pipa, Tec, ela é tão expressiva, ela é tão importante para o trabalho como o próprio trabalho, né? E ele me retrucou, falando assim, não, mas é muito diferente. Quando eu vou numa comunidade e eu faço uma pintura nessa comunidade, para a comunidade, sabe? Eu sinto que eu estou deixando um legado para a criançada da rua que vai brincar em cima dessa imagem, para as pessoas que vão chegar do trabalho e vão se surpreender e vão curtir a ideia de estar de ter de estar morando nessa rua, enfim, a relação que eu procuro, o que eu estou fazendo é para a comunidade, né? E eu falei, sim, é verdade, mas a foto ela transmite essa sua abordagem com essa comunidade, mas ela mostra de uma outra maneira uma relação toda que você tem com a cidade, que esse morador não tem necessariamente a consciência disso. Quer dizer, a imagem ela transmite um conteúdo além, que vai muito além daquele conteúdo que está ali no presencial. Né? Então, essa foi uma questão que eu coloquei, quer dizer, eu coloquei, na verdade, para ele que a foto era tão importante para esse trabalho, para esse projeto Pipa dele, quanto o próprio trabalho físico ali, presencial, né, para usufruto presencial. Esse é um outro trabalho dele que ele fez no Minhocão, né? Esse trabalho no Minhocão, ele está do lado daquele grande mural que ele pintou numa empena do prédio, né? Na empena desse prédio. Aqui também houve algumas discussões, porque ao pintar essa empena, eu sugeri que ele fizesse uma foto oficial do artista, né? Que são muitas visões que você tem dessa empena,
Tem gente que tira a foto de baixo, tem gente que tira a foto de cima, tem gente que tira a foto do drone, mas eu queria ter a visão do artista, né? Eu achava importante que ele tirasse uma foto com as cores que ele realmente gostaria de ver a imagem reproduzida, o lugar ideal, ou os lugares ideais, né? Então essa foi a foto assinada, né? A foto do artista. Aqui mais uma. Esses bichos, né, essas figuras que ele faz nas ladeiras, fica em torno de uns 2 meses visíveis, né? Depois elas começam a ficar apagadas nos pontos onde os carros vão passando, elas vão perdendo a imagem, elas vão sumindo, e em questão de uns 4 meses, mais ou menos, sumiram. Às vezes ele faz um outro desenho, uma outra pintura em cima, mais ou menos no mesmo lugar onde ele pintou. Então, essa efemeridade, né, essa temporalidade pequena que a imagem acaba tendo na cidade, ela também cria uma cumplicidade com a fotografia, né? Ela depende da fotografia para se perpetuar. E aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Agora sair da... Voltei aqui. Então, essas imagens de drone, essa filmagem com drone, elas foram feitas já num formato quadrado. Então, elas foram feitas já diretamente para serem transmitidas no Instagram e no Looping, né? Então, eu até repeti 3 vezes para vocês verem mais ou menos como ela fica no Looping do Instagram. Bom, resumo da ópera. A experiência do TEC mostra muito bem para a gente como a fotografia foi ganhando importância no trabalho dele. Tá? Então, no trabalho dele, há 20 anos atrás, ele era um trabalho muito do chão da rua, né? Das pessoas que moram na rua, das pessoas que moram no entorno do lugar onde ele pinta. Quer dizer, ele sempre usou o grafite, a arte urbana dele foi sempre algo ligada ao território, ligada à comunidade, né?
quando ele vem descobrindo a fotografia e quando ele começa a deixar a fotografia ganhar autonomia dentro do trabalho dele e se transformar em vídeo e como incorporar o drone, ele começa a ter, assim, não paralelamente, mas ele começa a ter, junto com o trabalho dele, junto com o trabalho de rua, né, o trabalho ali no chão da rua, ele começa a ter um trabalho de comunicação muito independente, né, daquilo que ele produz na rua. Quer dizer, ele já começa a fazer algo que tem uma expressão própria, que vai muito além daquilo que acontece na rua. Então, as pipas acontecem na rua, mas quando ele põe isso, as pipas no drone, ele está falando de cidade, ele está falando de uma visão macro do território, ele começa a falar de urbanismo, né? Ele começa a falar do rio, ele começa a falar do relevo da cidade, enfim, ele ganha uma nova dimensão com o trabalho dele dentro desse campo da fotografia, né? Desse campo da imagem. E o que assim, agora tentando unir o começo da conversa com esse momento da conversa, eu, aí sim, como um agente do mercado, o que eu tento fazer? Eu tento também, de alguma maneira, educar o público, para o próprio público entender como financiar esse trabalho. Porque quando trabalhando com arte urbana, eu reparei uma coisa, muita gente que não é colecionador de arte, que não está interessado, por exemplo, em comprar um quadro, colocar o quadro na parede, esperar valorizar essa obra e revender e ganhar dinheiro com isso, enfim, que não tem essa mentalidade, o que não gosta exatamente de comprar um objeto, pode mesmo assim gostar de um projeto urbano, gostar de um projeto que embeleza a cidade, gostar de um projeto que discute, que critica um determinado assunto urbano e que ativa determinadas comunidades no espaço público. E não tem, assim, tanto não existem tantos incentivos a essa pessoa que gostaria de fazer parte disso a investir nisso. Então, uma das coisas que eu tento fazer é essa tradução, sabe? Como você pode fazer parte desse trabalho? Como você pode ajudar esse artista urbano a desenvolver melhor o seu projeto, a investir no seu projeto, a comprar melhores equipamentos, enfim, a fazer projetos mais arrojados, né? E como fazer isso? Então, isso é uma das questões que eu sempre me envolvi, né, na educação do investidor para esse tipo de trabalho, que não é um trabalho patrimonial, né, não gera um objeto, mas ele gera um valor simbólico importantíssimo para a cidade, para as comunidades, para a arte em geral. Enfim, essa é uma das questões que se coloca. E a fotografia, nesse ponto, ela é um recurso maravilhoso, porque ela, de fato, ela tangibiliza a possibilidade desse investidor ter um objeto que ele pode colecionar e que tem por trás todo esse valor simbólico, né? Então, a fotografia, nesse ponto, ajuda muito. E, para terminar essa parte da nossa conversa, eu queria só citar esse novo advento, né, do blockchain, que de fato vai criar alguns dados novos muito importantes para a fotografia, para o vídeo, enfim, para esse tipo de objeto artístico, para que esse tipo de objeto artístico possa ser colecionado. O blockchain que está fazendo muito sucesso agora, porque algumas casas de leilões estão usando esse artifício para vender, para leiloar arte digital, né, e outras imagens, que é uma espécie de certificação, é como se fosse sei lá, um cartório internacional, uma espécie de cartório geral, onde você registra a obra, né? Então, você tira uma fotografia, você registra essa fotografia no blockchain e ela tem essa marca, ela vai ficar gravada, né? Ela é aberta, ela é gravada, todo mundo pode ver. Então, a partir desse momento, essa fotografia registrada
se ela tiver um dono, se ela tiver um nome que indica que aquela pessoa é o proprietário, ela não é de outra pessoa. Então, se você for, por exemplo, registrar uma fotografia igual, né, a mesma imagem, novamente, aquele registro inicial não vai desaparecer. Então, é uma forma de certificação muito diferente das que a gente tem hoje para fotografia, né? Você tem as tiragens, né? Você define até com um certificado físico, às vezes você coloca até as assinaturas dos artistas, dos proprietários, você pode até colocar isso num cartório de verdade, mas o fato é que quando você comercializa uma imagem, né, e essa imagem aparece, por exemplo, numa coleção de uma outra pessoa, aparece uma imagem, uma reprodução dessa imagem, todo o sistema acaba sofrendo com a falta, com a debilidade da certificação, né? Então, o blockchain ele veio muito forte para mudar essa situação, principalmente no caso da certificação da fotografia. Então, eu acredito que esse seja um novo momento em que ainda ninguém está usando, ainda tá muito inicial essa questão, mas é fato que ela veio para é uma situação que veio para mudar a certificação da fotografia. Bom, agora eu queria dar uma espécie de pausa para ouvi-los, né? Não só questões, perguntas para a gente avançar um pouquinho mais aqui, como também a percepção de vocês em relação a esses assuntos que eu levantei aqui, né? Aí a gente, numa segunda rodada, segue para mais algumas questões que eu mesmo quero colocar. Posso fazer uma pergunta, Baixo? Sim, tudo bem, Roseli? Tudo, e você? Obrigada por estar aqui no festival. Acho que é uma coisa bem interessante ter arte de rua, que traz algumas questões novas para a fotografia e para o processo de criação, inclusive, né? Você falou que a fotografia com o drone, ela é feita depois que a obra está pronta, mas antes do drone existir, esse projeto era feito com um registro fotográfico ou só com observação? Em alguns casos, a fotografia era feita para até dimensionar a metragem, a fotografia era usada como instrumento, né? De levantamento, como parte do processo. E também ela era usada para registro, porque esse tipo de obra vai mudando com o tempo, com a chuva, com o sol, ele vai se transformando. Às vezes isso até sugere que essa figuração se transforme numa coisa que a natureza vai interferindo. Muitas vezes acontece isso, né? Uhum. Eu acho que a pergunta permite exatamente explicar. No caso do TEC, isso foi um processo muito vivo de resposta, sabe? De teste e resposta. Então, ele, por exemplo, numa ladeira, a visibilidade que você tem, às vezes, é diferente, né, do que você imagina. Então, você está do outro lado da ladeira, você está vendo aquele lugar onde você vai pintar, mas quando você vai lá pintar, a escala é tão diferente, aí começa a passar carro, enfim, são tantas as atenções que você tem que ter, que às vezes fica difícil de você calcular. Então, muitas vezes, no começo, o TEC realmente ele fotografava e fazia um esboço na fotografia, né? Para poder voltar lá e ter alguns pontos de marcação. Aquela casa amarela é mais ou menos aqui que eu vou começar. Então, ele tinha esse uso, de fato, no próprio processo, né? E tem algumas peças que você me lembrou que são muito interessantes. Então, ele fez, por exemplo, um peixe, como se fosse um peixe, uma figura de peixe, ali na Vila Madalena, bem em frente ao lugar onde era a Choque, numa rua que tradicionalmente alaga no fim do ano. E ele fez o peixe, né? E ele fez quando não estava chovendo, né? Obviamente, ele pintou, secou, e ele ficou esperando a primeira chuva, a primeira enchente, que aconteceria no lugar, para tirar a foto desse peixe. Acontece que naquele ano que ele fez o peixe, que era 2017, demorou para chover. Foi chover em dezembro, não choveu. Ele fez em dezembro não choveu. Só veio chover no final de janeiro.
chover a ponto de criar uma enchente ali. Então ele teve que ir para Buenos Aires, enfim, ele tinha outras coisas para fazer, viajou e acabou não tirando a foto do peixe né, sob a água. Mas sim, esse trabalho do peixe, por exemplo, ele foi feito para fotografia. Ele já foi pensado para momentos da fotografia, momentos em que ele teria essa imagem, essas várias imagens da pintura, né? Outra coisa também que uma vez eu fiquei muito intrigada foi que um fotógrafo fez um ensaio sobre grafites em São Paulo e ele fez as fotos durante o dia e fez durante a noite. E ele preferiu fazer todo o ensaio à noite, porque os grafiteiros trabalham à noite mais, por causa da legislação, da vigilância, e toda a cor é escolhida com uma luz precária, geralmente de automóvel, a luz da rua. Então, a escala de cor é uma escolha noturna, e durante o dia ela é outra coisa, né? E nisso eu acho que a fotografia também é um agente transformador, né? Porque quando você fotografa um grafite que foi processado, né? Toda a performance dele foi executada durante a noite, ela tem uma outra relação totalmente diferente, né? Exatamente. O grafite ele tem uma questão assim que eu acho que é muito importante, que é o impacto espacial que ele causa, né? Tem muitas maneiras de você ver o grafite e cada artista acaba abordando o grafite de uma maneira diferente, né? Eu lembro dos trabalhos, dos primeiros trabalhos dos Gêmeos, não dos primeiros trabalhos, mas dos trabalhos do final dos anos 90, né? Dos Gêmeos, que mais me impactavam, que mais me interessavam, eram trabalhos pequenininhos que eles faziam, eram figuras humanas pequenininhas que eêles faziam assim, tamanho 2 metros de altura, nada gigantesco, e que colocavam nos lugares muito interessantes ali na Baixada do Glicério, em lugares onde tinha muito morador em situação de rua, onde tinha uma vida de rua diferente, sabe? E aquelas personagens mais singelos, né, iam aparecendo e iam criando um diálogo assim, às vezes meio surpreendente com aquela figura ali, com a vida local, né? E assim, eram lugares que de fato pouca gente teria acesso de verdade. Então eles tinham essa característica que o grafite desenvolve muito bem isso, que é de fazer algo para aquela turma que mora naquele lugar, embaixo daquele viaduto. Então é uma relação assim muito humana mesmo. Não é nem tanto de vamos dizer, sinalizar que ali tem a vida humana, tem um pouco isso também, mas tem muito de assim, vem aqui, ou a criançada, vem aqui, vem ver o que eu estou fazendo para vocês, né? Tem muito disso. Por exemplo, os grafites que o pessoal faz dentro das ocupações, né? Aqui em São Paulo, da ocupação 9 de julho foi super famoso, né? De várias ocupações, são muito bem pintadas, artistas se dedicam muito a fazer a pintura, o painel, e assim, às vezes nem querem registrar, né? Mantém assim até uma certa, vamos dizer assim, intimidade, deixa que aquele trabalho fique íntimo daquelas pessoas e não traz para fora como se fosse algo a ser apresentado. Então, a fotografia está, para alguns artistas do grafite, num lugar assim também de tirar da intimidade e colocar para o mundo, né? Então, nem tudo é colocado. Eu lembrei também de uma outra passagem dos Gêmeos, que eles têm um trabalho com trem, né? Eles continuam pintando trens, né? Então, eles vão nas cidades e perguntam, né, para os grafiteiros locais onde tem trem para pintar, às vezes proibido, às vezes não proibido, e eles vão registrando, mas, por exemplo, ninguém viu, eles não mostram, eles não têm nenhuma vontade de mostrar, talvez venham mostrar um dia numa exposição, mas são fotos que existem em segredo, né? São só eles que participam desse universo. Mas a verdade é que
que acontece é que a fotografia virou um dos veículos principais, uma das mídias principais para o artista urbano. É como ele comunica o trabalho dele, né, numa escala diferente daquela escala local, né? Eu acho que esse é o principal recurso que o artista urbano tem hoje, além do próprio spray, do próprio rolinho para fazer a pintura. Baixo, posso fazer uma pergunta também? Porque você foi, né, participou da comissão, né, de seleção das fotoinstalações do festival, né? E eu vejo que assim, é um movimento contrário, né, um pouco, né, da fotografia, né, que, sei lá, sai do portfólio ou sai da galeria e vai para o espaço. Né? E assim, como é isso para você? Como foi, sei lá, ver esses trabalhos? Bom, foi muito prazeroso, né? Os trabalhos que eu vi com o grupo da seleção, né, tinham às vezes características que não eram características de quem está pensando na mídia urbana. Eram trabalhos de fotografia, pensando na fotografia, mas para quem trabalha com a mídia urbana, com a superfície da cidade, com os territórios da cidade, com os impactos que uma imagem causa na cidade, muitas imagens que estavam no portfólio tinham potencial para serem realmente exploradas. E eu notei também uma coisa interessante no portfólio que a gente analisou, né, do edital, que muitos artistas se preocuparam com o tipo de reprodução, né? Então, a fotografia, hoje, ela pode ser reproduzida em lambe-lambe, ela pode ser reproduzida em lona, ela pode ser reproduzida em tecido transparente, ela pode ser reproduzida em qualquer material, na verdade, né? Ela pode ser projetada, e eu notei que tinha essa preocupação, sabe, de como apresentar a fotografia no espaço público. Eu acho que a gente vive, inclusive, um momento em que algumas mídias, como a projeção, elas estão super em alta, quer dizer, todas as cidades têm agora projeção nas empenas, é um meio de comunicação, né? Além de um recurso para apresentar a fotografia, e eu acho que é um momento importantíssimo para os artistas que têm essa vontade, né? É um momento muito interessante de entender como e o que mostrar no espaço público. Mas o que eu gostei mesmo desses portfólios que eu vi foi a diversidade, né? A diversidade não só de imagens, de temática, enfim, do conceito, dos conteúdos, mas a diversidade, a preocupação com os artistas em apresentar isso de maneiras distintas, né? De maneiras diferentes. Mesmo o Lambe Lambe, né? Aquela reprodução feita em papel, às vezes ele está pensado para uma foto colorida, delicada, com uma impressão de qualidade, às vezes ele está pensado com uma impressão preto e branco, mais rústica, né? mais simples, e aí também a imagem ganha formatos diferentes, se ela é colocada numa escala muito grande, se ela é colocada pequenininha, ou se ela é repetida em vários lambe-lambes. Então, as possibilidades são muitas. Eu vejo que né, as pessoas que estão lidando com a fotografia dentro desse recorte que eu vi do festival, existe muito essa preocupação de experimentar a maneira como vai colocar, né? Mas eu queria ver, eu ainda não vi como ficaram. Na verdade, era para, como a gente entrou na fase vermelha aqui também, né? A gente teve que adiar tudo. E existe, né, a previsão é que a gente consiga estar lá no fim de semana de 10 e 11 de abril, por enquanto, né? Mas, enfim, está sendo uma semana, né, após a outra e a gente, né, não sabe como vai estar até lá, né? Então, mas assim, certamente a gente vai divulgar e vai te convidar, né, para ver, porque eu acho que vai ficar muito legal. Assim, agora que a gente está trabalhando mesmo na materialidade da coisa, né?
Tem alguém aqui na sala que participou que mandou as fotos que mandou seu portfólio para o festival? Ou não? Ninguém aqui do grupo participou do festival como artista? Acho que não, né? Acho que não. Pelo nome, Acho que eu acho não. que não. Pelos nomes, É. acho que não. Certo. Bom, eu tinha deixado agora um segundo tempo do nosso encontro para ouvir um pouco de vocês, para ver um pouco do trabalho de vocês, né? Como vocês preferem seguir? Vocês acham que eu faço mais um pouco de exposição e coloco assim as outras questões aqui, mais expositivas mesmo? Ou vocês gostariam de se apresentar, falar um pouco, enfim, o que interessa falar do seu trabalho, para quando eu receber os portfólios agora, entre hoje e amanhã, eu saber mais ou menos de quem, enfim, acrescentando alguma coisa em relação ao trabalho de vocês. Eu estou jogando a pergunta aqui, queria ouvir de vocês. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tem alguém aqui vai mandar o portfólio? Quer dizer, a Su, eu sei que já falou que sim, mas tem outros portfólios? Esse é um ponto do Clarice. Clarice, você que tem que sair antes, você vai mandar seu portfólio? Você quer que ele seja analisado? Estou vendo aqui. Acho que as pessoas podiam abrir o microfone e a imagem, não? Para a gente ver. Fica tudo Não, tão é porque eu escuro. posso continuar expondo, mas eu queria saber, né, um pouco de vocês, saber para quem que eu estou expondo, para continuar a nossa conversa. Acho que eu não estou participando do curso propriamente, mas eu entro para perguntar algumas coisas que me interessam. Posso perguntar, Ana? Vamos aproveitar, lógico. Claro. A gente não está conseguindo se encontrar, né? Esse é um momento de encontro. Não, é assim. Longe, né? A gente Isso mora porque a longe, gente é vizinho, verdade. hein? Mas eu não estou saindo nem para ir na feira, eu passava na sua casa no dia de feira. Mas é o seguinte, nesse formato das novas normas de pandemia, restrições e tudo, eu tenho pensado muito na rua como um suporte, né? Em lugares abertos, por exemplo, como aí no festival, as exposições vão poder ser visitadas, né? Porque você pode até passar de automóvel perto, não precisa descer. Então, o espaço urbano ele ganhou muito, muita visibilidade, né? Eu acho que já era um espaço a ser apropriado e muito democrático, né? Uhum. Mas eu acho que o espaço urbano ganha muito com as limitações que a pandemia expôs, né, deixou aberta, assim, inclusive pessoas que não têm recurso para expor, nem recurso nem influência, né, para mostrar o seu trabalho num museu, numa galeria. Então, a rua ficou declaradamente um lugar muito democrático e muito visível, né? Uhum. E queria que você Não, falasse um não, pouco disso. não só a rua, como as redes, né? A gente fala de espaço público e a gente pensa logo na rua, mas as redes sociais é uma versão virtual do espaço público, né? E eu acho que as duas coisas aliadas, elas, de fato, são os lugares mais viáveis para a gente encontrar hoje as pessoas. É lógico que não é a mesma coisa que era, e talvez nunca venha a ser igual, mas o fato é que muita gente, muitos artistas já viam o espaço da rua como um espaço de um lugar de apresentação, né? Um espaço de arte. Mas o que acontecia é que isso não estava, vamos dizer, consensuado entre o público. E hoje, por causa da pandemia, o público, na verdade, aprendeu
não teve como se alienar disso, entendeu? Então, o público, em geral, se quer encontrar, ele vai ter que encontrar no virtual ou à distância, né? A distância da rua, né? Isso que você não tem uma... enfim, esse sucesso das projeções nas empenas, né? Das projeções de vídeos e de fotos nas empenas, ela é natural que aconteça, porque as pessoas, na verdade, não têm mais como acessar o cinema, então vai ter que ver o cinema na rua, entendeu? Eu acho que a gente até está demorando um pouco, né, para aproveitar isso de uma maneira mais efetiva. Eu sinto, às vezes, um pouco falta, Roseli, de movimentos. Existem, e eu acho muito legais os que existem, mas é o momento para o fotógrafo se unir em cooperativa, porque é muito mais fácil você se cooperar, né, se juntar, criar grupos para fazer essas apresentações, para criar um jeito próprio de apresentar. E hoje está muito fácil de você fazer o que você está fazendo na rua, numa escala urbana, mais popular, com mais participação, e, ao mesmo tempo, usar o veículo da internet para financiar, fazer crowdfunding, enfim, para monetizar um pouco desse trabalho. Então, o que eu estou falando é que eu acho que existe aí uma janela de oportunidade que se colocou, assim, generosa. Eu acho que, por um lado, você tem um grande público muito interessado em fazer parte. Então, se você tem um programa bonito de fotografia que é transmitido no espaço público, hoje numa cidade, amanhã noutra cidade, num bairro, no outro bairro, enfim, qualquer formato possível, você tem também uma possibilidade grande de, alcançando um público maior, né, já que você está fazendo uma coisa de alcance, né, de escala, ter, de fato, acesso a um crowdfunding, acesso a uma participação efetiva das pessoas no financiamento daquele projeto. Acredito mesmo nisso, acho que isso é algo assim que está palpável, assim, tem bons exemplos de gente que está produzindo, que está fazendo isso, né? A outra questão, que eu me preocupo muito com essa questão do financiamento da produção artística, porque é o que alimenta, né? Eu imagino que, sabe, não dê para a gente pensar na questão do desenvolvimento de novas tecnologias se você não tiver dinheiro para comprar o equipamento novo, né? Se você não tiver, enfim, como investir nisso. Então, me preocupa. Eu acho o crowdfunding, hoje em dia, ainda muito pouco aproveitado para financiar projetos artísticos públicos, né? Eu acho que tem aí uma janela de oportunidade grande que veio com a pandemia, porque as pessoas se acostumaram, o público se acostumou a participar dessas maneiras, né? Tá mais fácil participar dos projetos assim. Obrigado por terem aberto aí seus vídeos. E, por exemplo, Nivando, você vai mandar seu portfólio? Você é fotógrafo? Boa noite. Eu sou fotógrafo. Eu fiquei muito na dúvida se eu enviaria um portfólio, porque você falou muito de arte de rua, né? Assim, eu me interesso muito por questões urbanas da cidade, por questões de... os meus trabalhos mais recentes são com relação a ruínas dentro da cidade, né? Partes da cidade que, de alguma maneira, se transformam em ruínas. Eu moro em Fortaleza, e, assim, só para citar um exemplo, desculpa, só um instante, deixa eu ligar aqui o carregador. Só para citar um exemplo, aqui em Fortaleza, a gente tem assim, quarteirões inteiros que foram arrasados assim, agora durante a pandemia, de um lugar que era uma vila militar, né? Estava abandonada, foi arrasado pelo governo do estado, né? Para transformar aquilo em outra coisa. Então, assim, uma parte da cidade perde, bom, vai se transformar em outra coisa, óbvio, mas assim, uma parte de uma história que se perde.
e eu entrei nessas casas, fotografei, então tem um trabalho assim de lugares assim na cidade. E eu fiquei muito na dúvida se, assim, como que se encaixaria dentro de um conto. Não é arte urbana o que eu faço, né? Eu acho assim, eu me interesso por questões urbanas, por questões Tremendamente da urbana. dinâmica da cidade. Assim, eu me interesso por essas questões, né? Mas assim, aí vem a questão de onde é que é o limite do que a gente chamaria de arte urbana, né? O que eu acho que eu faço é fotografia, né? Assim, com esse tema, né? Esse tema. Mas eu estou pensando que eu vou mandar assim o portfólio. Bom, Nivando, primeiro, deixa eu salientar, que o teu trabalho, a tua pesquisa é tremendamente urbana, né? A questão da memória da cidade é uma das questões mais importantes que tem. Por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, eu que moro em São Paulo, a São Paulo é uma cidade que a memória ela é arrasada frequentemente, né? Frequentemente você perde aquelas referências que você tinha e deixou de ter, né? Fortaleza eu conheço bem, né? A gente tem sempre, provavelmente eu consigo até ir esse ano para Fortaleza, que a gente tem um projeto e talvez dê certo. E entendo muito bem a questão da importância dessa questão que você está levantando, entendeu? Eu acho que para a cidade, né, para a situação urbana, né, para a situação da memória urbana. Mas independente disso, eu acho que apesar desse nosso encontro ter essa temática de fundo, de guarda-chuva, eu acho que a gente está falando de fotografia. Eu acho que em primeiro lugar de fotografia. Em segundo lugar, eu tenho muito interesse na questão da sustentabilidade, né? Dos projetos artísticos, das cenas artísticas. Esse é uma das minhas especialidades, inclusive, né? Sabe, cheguei aí para Fortaleza, fui em várias cidades do Nordeste, fazendo grupos de mapeamento das cenas artísticas locais e eu construindo certas estratégias para ajudar, para emplacar desenvolvimento das cenas artísticas, né? Então, é um assunto que interessa demais, né? Nesse sentido, a sustentabilidade. Então, eu acho que sei lá, a importância de você escolher um portfólio e mandar para mim não só de ter uma análise, obviamente, mas é uma crítica mais pragmática, né? Olha, você pode melhorar aqui, pode melhorar ali, o portfólio é bacana, enfim, como editar, né? Você está aqui junto com pessoas também, a Roseli, a Ana, enfim, pessoas que também entendem do assunto, então vai ser sempre, em princípio, vai ser muito bom. Mas, além disso, tem também uma visão de possibilidades, né? Me interessa conseguir colocar para vocês, talvez, algumas dicas práticas, né? De para quem mostrar, de como fazer, sabe? De como estruturar melhor para poder desenvolver. Então, nesse sentido, sim, acho que faz tudo. Mesmo que você tenha outras pesquisas além dessa, por exemplo, aqui no festival, eu vi portfólios que concorreram, né, para serem colocados, portfólios com essa mesma característica. Tinha pelo menos uns 3, né, Ana? Que tinham essa mesma característica de registro de uma memória que seria de uma memória perdida, de algo que seria destruído, de algo que gastou e tem é um assunto assim muito importante, muito interessante. E eu acho que assim o exercício de montar o portfólio é sempre algo muito bom para o artista, né, para o fotógrafo, assim, porque enfim, o aprendizado já começa ali, né? E no que você vai mostrar, qual é a história que você vai contar, né? E cada vez é diferente mesmo, né? Posso fazer uma pergunta? Priscila, pode. Tudo bem. A gente está falando da rua, né? Você falou sobre
artistas, sobre possibilidades de artistas que fazem um trabalho a partir da rua, mas que têm as redes sociais como um meio de difusão, um meio de financiamento. De repente, a rua, durante a pandemia, virou o lugar do contágio, né? Virou um lugar a ser evitado, há uma certa ojeriza do espaço público nesse momento, né? E, por outro lado, durante a pandemia, a gente vê também uma série de trabalhos muito grandes, né? Essas empenas dos prédios, projetos com vários tipos de... muitas empenas na cidade. Eu queria saber como é que você tem observado, junto aos artistas que você observa, que você trabalha, será que os trabalhos que são mais da performance, talvez, na cidade, que usam a cidade e a questão numa escala menor, né, performances, ou que precisam de gente, ou que tem a questão da convivência importante ali, você acha que está mudando a maneira de trabalhar a rua porque a gente está numa pandemia? Como é que você tem observado isso? Não, é uma pergunta muito assim, ela, na verdade, é muito angustiante de responder. Mas o que aconteceu é que, até a pandemia, os artistas, e não só os artistas do grafite, isso já deixou de ser há muito tempo, as mídias urbanas, elas se diversificaram muito, né? E muitos artistas que tradicionalmente nunca olharam para a rua começaram a perceber, começaram a ter vontade de trabalhar no espaço público, né? Artistas que já estavam, enfim, em outro departamento, em outra seção de vida. Então a rua ela ficou muito atraente para o artista, não só pelo poder de comunicação que ela tem, mas por um potencial que ela tem de responder rápido a um estímulo artístico, né? Uma performance, uma instalação temporária, um carro que você enche de planta, uma praça que você pinta os canteiros, ela causa uma transformação no ambiente, no clima, na atmosfera. As pessoas mudam, elas respondem, elas gostam, elas vão para a praça. Enfim, as possibilidades da rua, do espaço público, elas vinham crescendo. E mais artistas vinham aproveitando essas possibilidades de muitas maneiras. Então, a gente estava assistindo uma diversificação muito grande de diálogo, né? Os artistas encontrando formas de diálogo no meio público, no meio ambiente. E a pandemia ela deu uma cortada, não foi só nisso, mas deu uma cortada muito radical nisso, né? Então a rua ficou proibida, as pessoas entraram para dentro de casa, né? Houve um refluxo daquela rua que estava sendo cada vez mais vista como o lugar do encontro. O lugar do encontro com o diferente, o lugar do encontro democrático, né? O lugar do encontro poético, né? Enfim, a rua estava sendo cada vez mais valorizada, né? Ela vinha crescendo de valorização em muitos níveis. E a pandemia ela fechou a rua, né? Ela deu teve um primeiro impacto que causou uma certa imobilidade em muitos artistas que estavam usando essa plataforma de uma maneira mais frequente, né? E isso, de fato, houve esse impacto. Por outro lado, o que a gente percebeu também foi que assim as pessoas elas não vão se encontrar e se abraçar na rua, mas a rua é inevitável. Você vai, no mínimo, para o hospital, quer dizer, a rua é um lugar, pelo menos, onde você vai continuar transitando. E vamos dizer assim, esse aspecto da superfície urbana como espaço de comunicação, não só se manteve, porque ele sempre existiu, né? A ideia inicial do grafite era o uso da superfície urbana como espaço de comunicação, até para mensagens políticas, daquelas dos anos 60, quando nasceu
começou a nascer o grafite que a gente conheceu depois. Mas não só esse aspecto ficou importante, ficou até mais importante. Não só ele permaneceu, como ele ficou mais importante. E eu dou aí o exemplo, as transmissões, né, de vídeo, né, as projeções, as grandes empenas, né? As grandes empenas, elas não são a mesma coisa que um grafite local, né, ambiental, né, um grafite que está dentro e tá feito embaixo no viaduto. Ela tem um aspecto muito mais de publicidade, de propaganda, né? Essa grandiosidade da empena, ela causa um tipo de comunicação com muito mais peso, né? Muito mais força, né? Um grito, né? Então, é esse tipo de coisa que está sendo mais utilizado hoje, né? Mas aquele, vamos dizer assim, aquela ascendência de novos meios de aproveitar a rua como aquele espaço de encontro, quer dizer, transformar a praça num lugar realmente para você fazer o piquenique, encontrar os amigos, juntar a turma, ocupar, né, ocupar artisticamente. Isso deu um refluxo muito sério, né? Então esse lado da rua mais micro, né, esse micro ocupação baseado no encontro de pessoas, ele deu um refluxo que eu não sei como é que vai ser a volta dele. Naturalmente, isso vai acontecer. A gente tem as imagens fora do Brasil que mostram bem, né, no Brooklyn, todo mundo voltando, né, a se encontrar. As manifestações, elas vão ter que acontecer uma hora, a pessoa tem que sair para a rua. Então, como é que isso vai acontecer? Ninguém muito sabe. Mas o fato é que eu vejo muita conversa, muita discussão entre artistas com essa mais ou menos com essa característica, sabe? De como é que a gente poderia, através de uma intervenção na rua, sabe, facilitar esses novos tipos de encontro, esses novos tipos de aproximação com distanciamento, né? Tem uma página no Instagram que é muito interessante, que é 6 Feet, deixa eu ver se eu acho aqui, 6 Feet, Design for 6 Feet, que é uma página que são só propostas de design de pintura, de mobiliário, de sinalização para a rua, para que as pessoas se encontrem, mas que mantenham a consciência do distanciamento. Que é uma coisa que permanece. Então, não sei se eu respondi bem assim, a tua pergunta, mas o que acontece é que existe uma história do uso da ocupação humanizada da rua que foi interrompida, de fato. Agora, são outros artifícios que precisam ser usados para a gente voltar a pensar nessa ocupação, né? Não é uma pergunta exatamente, é uma vontade de refletir sobre isso, na verdade. Né? Acho interessante esse... Obrigada por esse link aí do Instagram, o Design for 6 Feet, porque eu acho que, ao mesmo tempo, é de uma importância pensar a rua no estado em que está agora também, né? Para quem tem o costume, para quem tem a rua como um lugar de trabalho. Assim, eu não tenho visto muito esses trabalhos. As empenas, esses trabalhos grandes, eles são vistos quase que para você ver do carro, né? Sim. Totalmente o contrário do que... do encontro, né, da convivência. É uma vontade mais de puxar e de refletir do que uma pergunta propriamente. Não, é verdade. A gente tem um trabalho, até a Raquel está aqui também, não sei se está ainda, mas eu tinha visto, está aqui. A gente tem, por exemplo, um trabalho de intervenção, de ocupação artística de escolas, do espaço físico das escolas, né? Que a gente usa que a gente tem usado esse ano, né? A gente tem trabalhado os espaços internos das escolas, preparando, de alguma maneira, ali a volta dos alunos, né?
Quer dizer, quando voltarem, quando a comunidade escolar voltar para dentro da escola, vão voltar para um outro espaço. O espaço da escola ele não é mais o mesmo. Que nem você está falando da cidade, eu estou trazendo para a escola. A escola também não dá mais para você ter o banheiro com 4, 5 pessoas, você vai ter sempre uma fila em algum lugar. A presença da fila é uma coisa que pode ser terrível, não para uma escola militar, mas para uma escola criativa, a fila pode ser um horror. Então, como criar assim, algum tipo de atenuante, ou como lidar com essa questão temporária, né? Lembrando que ela é temporária, mas também como assimilar algumas coisas que vão ser permanentes, né? Quer dizer, essa questão na escola é um microcosmo da questão na cidade, né? Precisa, sim, muito ser repensado a marcação que a gente tem, a sinalização que a gente tem na rua, a marcação que a gente tem no chão, o tipo de consciência que as pessoas têm do que é uma distância, do que é um distanciamento seguro, no caso desse tipo de pandemia, mas também o que é voltar a ser humano, apesar da distância. A distância ela é um entrave, mas não é um muro, sabe? Como lidar, sabe, de um jeito criativo com isso? Esse é o desafio incrível. A gente, dentro das escolas, a gente procura inventar, né? É um espaço de invenção. A gente espera, inclusive, que a vida escolar, os alunos nos ajudem até a inventar, e parte disso pode ser levado também para... Porque imagina dentro de um metrô, sabe? O metrô é um lugar assim, os pontos de ônibus, sabe? As coisas estavam todas preparadas, o design da cidade é preparado para as pessoas se acumularem, né? Se acumulam no horário e vão se dispersando. Não existe essa ideia, essa previsão de que vai haver assim um fluxo constante de pessoas sempre numa certa distância. Como é que a gente planeja isso? A gente sai um pouco da fotografia e entra no design, mas basicamente a gente tem um desafio gigantesco aí para resolver. Eu queria fazer um comentário em relação a isso que a Priscila falou, porque, assim, na verdade, no projeto original, né, do festival, a gente ia lançar uma chamada pública para ocupar pequenas salas no Cândido Ferreira, né, que é um antigo manicômio da cidade, né? E aí, com a pandemia, foi que a gente fez essa chamada de fotoinstalações, que o festival, assim, até já tinha uma certa tradição nisso, porque já teve o Lilica, que é o coordenador, né, há 12 anos do festival, ele tem uma prática de lambe já, né, em diversos lugares da cidade, e já teve até aquele projeto da Raquel Bust, Giganto, né, que foi uma impressão enorme assim, no centro de convivência. Mas assim, foi a pandemia que fez a gente falar qual vai ser a exposição possível dessa chamada pública. Né? Eu lembro então, assim, foi na rua. Não, eu lembro de uma conversa que a gente teve ali no comitê, que uma conversa importante, que uma das propostas era colocar uma arte numa torre do hospital, né? Numa caixa d'água, né? Numa torre de caixa d'água que fica perto do hospital, que é onde tem gente, e é onde tem gente precisando de algum tipo de conversa, né? Você está ali no hospital, você está esperando, você está angustiado, né? De alguma maneira, ou você está doente, ou você está cuidando de alguém, ou você está, enfim, você não está numa situação tranquila, né? Então, parecia um lugar muito interessante de você ter, sabe, uma das instalações, porque o público está ali, né? Quer dizer, a gente fala assim, a gente está ocupando a cidade não ficou nem um pouco desocupada, né? Existem lugares que estão carentes de arte, na verdade, sabe? Carentes de espaço para reflexão mental, né? Para reflexão
através de um estímulo visual. Só que não são os mesmos lugares que existiam, e não é da mesma maneira que a gente aborda, né? É aquela coisa, no metrô é muito importante que você, a todo momento, esteja conscientizando as pessoas para não tocarem nas coisas, para né, um tipo de comunicação. Na frente do hospital seria outro, completamente diferente, né? Eu não lembro se essa, Ana, essa intervenção, ela no final, ela estava um pouco Não, complicada, né? no fim, ela não fez parte da seleção final por algumas questões, e a gente até ficou também na dúvida se conseguiria essa permissão do hospital, né, para instalar essa obra na torre, né, num momento como esse, assim, né, se a gente ia conseguir ter esse acesso, né? Uhum. Eu estou com um artista, por exemplo, que ele está super, até com fotografia mesmo, que ele está querendo fazer instalações em pontos de ônibus. Ele quer usar o ponto de ônibus como espaço de arte, né, para ele colocar as coisas. Tem um artista que está querendo fazer uma exposição em bicicleta, né, ele teria fotografia também, Sérgio. Ele colocaria fotos como numa estrutura de bicicleta, né, como aquelas fotos de venda de imóveis, propaganda, né, ele colocaria as fotos e ele iria para alguns lugares, para algumas em princípio, ele pensou em ir para os lugares onde estão dando vacina, enfim, ele queria fazer uma coisa mais ou menos assim, preciso ver como é que está esse projeto. O Bijari também está fazendo um projeto que tem a ver com projeção de imagens, né? Eles estão junto com o Projetemos, né? Eles estão pensando em fazer certas animações, né? E amplificar e trabalhar com mais projeções em mais lugares, né? Eles estão nesse trabalho hoje. Então tem muita gente da fotografia que está de fato pensando nesses novos espaços de intervenção, e toda maneira de lambe-lambe, com projeção. Deixa eu passar aqui uma coisa. Deixa eu passar para vocês mais um vídeo, só para a gente voltar para a fotografia. Eu acho que talvez todos conheçam o fotógrafo, o artista JR, né? Tem um vídeo que eu acho que é muito legal dele, é um vídeo bem conhecido, mas serve para a gente, enfim, para a gente voltar a nossa conversa de volta aqui para a questão da fotografia urbana. Meu nome é Rosiete Marinho. Água com gás aqui. 45 anos. Nasci e criei na primeira favela do Rio de Janeiro.
a qual hoje é denominada como Morro da Providência. Me orgulho de todos os passos que dei durante os longos anos dessa favela e da minha idade. A origem minha é da minha família, que também é natural daqui. É difícil uma mãe ir a um lixão catar o resto dos seus filhos. Dói a alma. Dói a alma. Uma tortura iniciada por soldados fardados do exército. É difícil de engolir. Choro até hoje a morte deles. Eu gosto do local. E sou apaixonado por isso aqui. Eu acho que a paixão é que me leva a fazer coisas para levantar isso tudo. Levantar o moral, levantar a estrutura, poder dar condições às pessoas que necessitam. A maioria das vezes as pessoas vêm direto à minha porta. Ai, muitos. Nós nunca tivemos diretamente auxílio do governo. O governo do Estado sempre entrou aqui trazendo a violência. Essa Nilva, que era amiga da tua mãe. Exatamente. A Raquel foi me falar. Eu não lembrava da cara dela. Eu olhei essa cara é tão conhecida, tão conhecida. Não, Essa Nilvinha também tão conhecida. Mas eu não sei quem é o Gilson Esteves. Aí eu fui lá, fiquei vendo lá, eu falei, caramba! É o mundo de casamento. Ela é diretora de arte, ilustradora e animadora do Estúdio 3. Nossa, Deus.
longe, você daqui eu não daria. Eu tenho medo. Só foi olhar. Só mostra realmente o olhar. O olhar, a janela da alma, porque pessoas às vezes passam tristeza, passa uma esperança, passa muita coisa para a pessoa. Eu acho que talvez todos já tivessem visto esse vídeo. Minha ideia era mais fechar um pouco a mesa com as seguintes colocações. Quando a gente fala de arte urbana e fotografia, na verdade, o que eu acho que é interessante de colocar que a arte urbana, ela traz para a fotografia, na verdade, uma visão de potencial de apresentação da fotografia, né, de expansão das possibilidades da apresentação da fotografia. Imagino que o fotógrafo tenha seu trabalho particular ali de pesquisa. A fotografia está muito ligada a questões de pesquisa, né, de registros, mas a questão da apresentação, ela, com a arte urbana, ela ganhou um nível de possibilidades que ele é muito inspirador, né? Então, a fotografia com a escala, a fotografia como vestir um objeto, a fotografia como uma coisa efêmera, a fotografia como algo numa escala espetacular, numa escala de espetáculo. Desculpa.
Então, eu acho que a ideia de trazer a fotografia junto com a arte urbana, mesmo para quem não está lidando diretamente com arte urbana, ela traz essa inspiração em relação ao meio, ao modo de apresentar. Então, a fotografia pode ser apresentada de muitas maneiras. E hoje a gente, na verdade, criou um público ávido por receber a fotografia de muitas maneiras, né? Existe, então, essa demanda, existe essa expectativa. Então, a fotografia ela não precisa obedecer mais um formato convencional. Ela pode estar num formato convencional, mas ela pode aparecer em muitos formatos, né? Então, a arte urbana, ela na verdade, traz uma inspiração em relação à possibilidade da fotografia, dos modos de apresentar a fotografia, né? Acho que esse é um ponto importante. E eu acho que um outro ponto importante que esse vídeo do JR destaca, e de alguma maneira ele é importante para mim, então eu acredito que seja uma coisa interessante de falar aqui, que é uma coisa um pouco mais pessoal, é essa capacidade que a fotografia tem de representar a pessoa, né? O trabalho dele é exatamente um trabalho de representação, ele colhe entre as pessoas que convivem com os lugares onde ele vai trabalhar, ele colhe o retrato, né, de várias maneiras, e aí ele volta o retrato para o lugar. Esse jeito de reconhecer a pessoa, de representar e de fazer com que a própria pessoa se veja representada no lugar, eu acho que é algo que não seria feito com outra mídia, não seria feito melhor com outra mídia que não fosse a fotografia. Então, eu acho que existe esse componente que eu digo que é muito importante para mim, né? Especialmente, que é essa possibilidade de socialização que a fotografia e a fotografia urbana dá. Então, eu queria mais era concluir dentro desses dois aspectos, que eu acho que são aspectos importantes dentro do assunto que a gente trata, que é o assunto da arte urbana e da fotografia. Então, assim, para o nosso próximo encontro, eu queria que vocês mandassem os portfólios, lembrando que a minha vontade seria analisar o portfólio do ponto de vista mais prático mesmo, da apresentação de vocês, do trabalho de vocês, obviamente, né? A gente aproveitar e compreender a estética envolvida, as ideias, né? A visão de cada um de vocês através do seu portfólio, analisar o portfólio em si, né, a qualidade do portfólio, como pode ser melhorado, e, eventualmente, já pensando em algumas indicações práticas mesmo, sabe, de aproveitamento mesmo da sua produção artística para certos caminhos. Eu sei que isso, em geral, é muito interessante para quem está aí no ateliê, pensando o que vai fazer com a sua produção artística, né, como fazer ela se expandir, como fazer ela se monetizar, enfim, que finalidade dá para ela. Então, eu queria, parte do nosso encontro de quarta-feira, lidar com essas questões. E eu vou trazer também um pouco mais de material expositivo para conversar um pouco mais sobre essas e sobre algumas outras questões, de acordo com a quantidade de portfólios que a gente for analisar, né, para equilibrar um pouco esse nosso espaço aqui de conversa. Mas finalizo deixando aqui aberto o microfone para ouvir também mais alguma pergunta, consideração ou dúvida que vocês tenham a respeito dos portfólios do próximo encontro e feedbacks em geral. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Minha primeira vez aqui no curso, eu estou um pouco surpresa com o conteúdo do curso. Eu não estava sabendo que seria desse jeito, né? Eu sou de Cuiabá, eu fiquei sabendo pelo Simpla mesmo sobre o curso. Agora de tarde, eu nem sabia do festival aí de Campinas.
E aí que eu tô super surpresa com o conteúdo. Estou achando ótimo. Só que eu tenho muita dúvida sobre se o meu trabalho realmente entra nessa categoria de vocês. A mesma dúvida mais ou menos do Nivando. Só que a minha, ao invés de trabalhar com ruínas, que é o foco dele, meu trabalho é mais voltado na escala humana das pessoas, na fotografia da arquitetura, da paisagem urbana, dentro dos edifícios de acesso público, né? Minhas fotografias geralmente são nesse sentido, assim. Não sei se isso seria realmente fotografia urbana depois de tudo isso. Eu não trabalho propriamente com arte urbana, eu já sempre me interessei, eu já fiz alguns cursos, mas minha fotografia não é realmente voltada para isso. É como se fosse a parte secundária do meu objetivo quando eu fotografo, sabe? Minha fotografia é realmente para captar o momento que a pessoa está. O transeunte está andando, tá num momento assim que eu acho muito interessante. E aí agora eu fiquei com muita dúvida, como eu caí de paraquedas assim no curso. Eu dei um Não, pouquinho vai de ser um, medo, falei, meu Deus, onde que eu estou me enfiando? não, vai ser um Mas é prazer isso. ver essas imagens, assim Ah, como, não, assim como do Nivando. Eu acho que, em princípio, pelo que você contou, tem tudo a ver também. O corpo na cidade não só é muito importante, como hoje ele é mais importante ainda, né? A noção do corpo na cidade é algo que é a nossa pesquisa mais fundamental hoje em dia do mundo, né? O mundo está pensando nisso, o que fazer com o corpo humano na cidade. Então, sim, parece muito interessante. O fato de eu trazer alguns exemplos de aplicação da fotografia no espaço público e de registro da fotografia da obra, né, da obra de grafite, como registro, né, da obra, enfim, era o assunto do dia. Mas eu acho que a gente certamente não precisa se restringir a essa questão. A gente pode falar, inclusive, se alguém tiver um portfólio que não tem nada a ver com a cidade em si, certamente a gente vai encontrar conexões. Vocês não estão aqui por acaso, né? E de qualquer maneira, a gente vai conseguir conversar muito bem em cima de qualquer portfólio. Vocês não precisam se preocupar se ele tem alguma coisa ou não a ver com essa minha primeira colocação sobre arte urbana e fotografia. Acho que a gente pode transcender isso tranquilo aqui com o grupo. Raquel, você vai trazer o seu portfólio também? Vai mandar para mim? A gente Já recebeu no mandei, e-mail já do tá aí. festival. Já te encaminhei. Eu achei legal que você trouxe o trabalho do JR, que eu conheço, lógico, porque amplia essa possibilidade da exposição, né? A gente fala de arte urbana e fotografia, sempre vem o conteúdo da arte urbana como o conteúdo da fotografia, e não o espaço urbano como suporte para a exposição da arte, né? Da fotografia. Foi bem legal. Eu devo trazer no próximo encontro alguns exemplos talvez menos grandiosos, mas alguns exemplos de como a fotografia está presente, mesmo em escalas menores, sabe? Mas às vezes mais singela. Esse trabalho com a bicicleta eu acho muito legal. Então, eu estou selecionando alguns trabalhos assim que lidam com a mídia da fotografia e que lidam também com a apresentação da fotografia na cidade, né? Fazendo esse intercâmbio, assim, que eu acho que é um assunto muito interessante. Mas eu acho que também o portfólio que eu vou ver de vocês também vai me ajudar a me orientar, customizar melhor para vocês mesmo essa segunda etapa. Então, podem... Posso falar umas coisinhas assim? Sim, Marcelo. Na verdade, eu queria só pontuar, porque eu não queria nem falar isso agora, porque eu acho que tem coisa aberta que a gente pode explorar e pode explorar amanhã. Mas alguns rapidíssimos pontos. O primeiro é que, quando você falou da fotografia, como uma segunda camada, digamos assim, desse trabalho, eu fiquei o tempo todo na mente com um artista que eu conheci, Luiz Alfonso, que no final dos anos 70 já fazia isso.
E, na verdade, ele se define hoje como fotógrafo, mais do que como artista plástico, porque o que sobrou da obra dele, dessas intervenções que ele fazia no espaço, foram as fotografias, né? E algo que hoje ele já não faz mais. Mas o trabalho dele, comparando com o do JR, comparando não em termos de artistas, nem de estética, nem de nada, mas para mim acentuou uma coisa que eu acho que é muito, muito diferente das duas épocas. O trabalho dele era puramente estético. Assim, era pegar uma paisagem e colocar uma foto, uma figura, até uma escala bem grande, mas colocar uma figura geométrica nela por finalidades estéticas. O trabalho do JR vem muito carregado de questões sociais, de questões políticas, e não, assim, seria fácil escorregar para uma crítica e chamar isso de demagogia, mas eu acho que não é mesmo. Eu acho importantíssima essa camada que o JR coloca no seu trabalho, é fundamental. Mas me chama a atenção quanto ela é diferente do que se fazia antes, e eu queria que a gente, se fosse o caso, pudesse falar um pouco mais disso, de questões sociais envolvidas na arte. E um segundo ponto... Vai ser interessantíssimo, vou gostar de falar, sim. Legal. E uma segunda coisa também muito rápida, se a gente pudesse falar um pouco de fotolivros também. Assim, o que significam ainda hoje os fotolivros, né? E, enfim, é isso. Assim, eu não tenho um portfólio pronto, se você pudesse dar uma dica rápida de o que você espera receber, muitas fotos, poucas fotos, alguma coisa, texto e tal, só para pensar se avaliar se eu consigo fazer ou não. Eu prefiro me surpreender. Eu acho que você pode mandar até uma foto, se for o caso. Tá. Talvez puxando esses dois assuntos dos quais você falou. Depende um pouco do objetivo que você tem a mostrar um portfólio. Às vezes você quer uma análise crítica da arte que está ali, às vezes você quer só, na verdade, levantar um assunto. Eu acho que fique à vontade e relaxa, de repente escolhe, faz uma edição mínima que você acha que são imagens que você gostaria de mostrar para o grupo, e certamente a gente vai encaixá-las dentro desse nosso assunto. Acho que pode ser relaxado. Beleza. Aliás, conselho para todo mundo. Diga aí, Magno. Joia. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Magno. Essa era a pergunta, basicamente, que eu ia fazer da questão do portfólio, você já respondeu, né? Eu sou bem iniciante nessa questão. E só uma dúvida relacionada a isso, na verdade, a gente vai mandar para onde? Eu também cheguei um pouco no final aqui, até entrei atrasado, desculpa, mas... A gente vai, vamos pôr aqui, ó, a Ana vai colocar aqui o e-mail para você mandar aqui no chat, então todo mundo pode olhar. Legal. E a próxima aula é quarta, né? Não é amanhã. Ó, eu vou botar o meu e-mail também, vocês podem mandar para o meu e-mail direto e com cópia, enfim. Melhor ter mais lugares para vocês mandarem. Está aqui no chat o meu e-mail, tá? Também pode mandar direto para mim. Legal, obrigado. E a próxima aula é quarta, daqui a 2 dias. Mesmo horário. Mesmo horário. Mesmo horário, mesmo link. Tá bom, espero para vê-los todos aqui, então, na próxima. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, obrigada, Baixo. Obrigado, vou colocar aqui o e-mail. Tchau, obrigada, Baixo. Tchau, Roseli. Até quarta. Até quarta, Raquel. Até quarta, pessoal.